Santo Deus, obrigada, Pai, por estarmos na tua casa, podendo ouvir a tua palavra, podendo estar mais perto de ti como um corpo, como igreja reunida aqui para te louvar, para te servir, para te apresentar o culto que é digno a ti, Senhor. Nos aperfeiçoa, Senhor, perdoa os nossos pecados, ó Pai, a nossa perfeição, a nossa limitação em conhecer o Senhor. Ó Pai, tudo que nos afasta de ti, Senhor, perdoa-nos, ó Pai, lava-nos com teu sangue, purifica-nos e nos ajuda, Pai, como corpo a estar diante de ti, Senhor. Tira toda mancha, Pai, não permita que abriguemos o pecado no nosso meio, Pai. Saibamos tratar dele, Senhor. Corrigir, ó Pai, quem está errado, admoestá-lo em amor, apoiá-lo, Pai. E como corpo, estarmos puros diante do Senhor, Pai, agradando a ti e te louvando, Pai, como o Senhor merece, Pai. Aceita, Senhor, o nosso louvor, aceita a nossa adoração. Ouve, Senhor, a nossa súplica, Pai. E nos concede, Pai, ouvir a Tua palavra e aprender de Ti. É o que pedimos e agradecemos em Teu nome, Senhor. Amém. E agora juntos vamos cantar o hino Louvamos-te, ó Deus. O hino 9 do HCC. Convido todos a ficarem de pé para cantarmos juntos esse hino. Irmãos, o irmão Paulo tem o costume de ler o versículo e eu gosto muito disso. Então vamos ler o versículo que está no hino. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós conseguimos falar de cor? Não senti muita firmeza não. Se for os 2 ou 3 que responderam, então vamos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos louvar nosso Deus. Podem se sentar. Vamos fazer a leitura do Salmo 99. Vamos fazer alternadamente. Eu leio o primeiro verso, os irmãos em seguida, e vamos trocando. Começar comigo. O Senhor reina, tremam os povos. Ele está sentado entre os querubins,
comova-se a terra. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Exaltai o Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, pois é santo. Na coluna de nuvem lhes falava, eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Exaltai o Senhor, nosso Deus, e adorai-o no seu monte santo, pois o Senhor, nosso Deus, é santo. Vamos exaltar e louvar esse Deus santo, esse Deus que é digno de todo louvor, de toda glória. Vamos ter em mente esse salmo que exalta o nosso Deus por quem Ele é, não por quem nós imaginamos e conhecemos que é tão pouco perto desse Deus, mas por quem Ele é, por quem a sua palavra revela. Então, com a sua palavra em mente, enchendo os nossos corações, vamos louvar ao Senhor. Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar em pé para a gente louvar a esse Deus maravilhoso. Essa música que a gente vai cantar, esse hino, fala: vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Que nós possamos dar ao Senhor nessa manhã, nosso coração, entregar a nossa vida ao Senhor nessa manhã. Que essa manhã possa ser diferente quando a gente entrega o nosso coração a Deus, né? Que nós possamos acreditar nele, confiar nele, porque tudo Ele fará na tua vida. Amém? Para
próxima música que a gente vai cantar fala que Deus é grande. Eu confesso que quando tem um hino, uma música que fala que Deus é grande, eu gosto muito de louvar a Deus quando tem essa frase, que Deus é grande, porque Deus realmente é grande e poderoso. E a gente fica pensando quantas coisas, né, que Ele nos dá. A salvação, o amor, a compaixão, a vitória, enfim. Ele é grande e Ele dá muito mais que isso, a graça, a misericórdia. E quando nos momentos difíceis que a gente passa, às vezes a gente esquece desse Deus grande e maravilhoso, né? E a gente quer fazer as coisas pela nossa vontade e não a dele. Às vezes a gente procura soluções mais fáceis aos nossos olhos. E aos olhos de Deus nós sabemos que é diferente. Então, agora que nós entregamos nosso coração ao Senhor, vamos declarar que Ele é grande. Vamos cantar: Senhor, eu declaro que Tu és grande, que Tu pode mudar a minha vida, Tu pode mudar o meu caminho, a minha situação, enfim. Deus conhece os nossos corações, amém? Justo, Rei do universo.
maravilhoso, Pai. Declaramos, Senhor, que só Tu tem o poder de todas as coisas, Senhor. Ó Senhor querido, vem estar com Teu povo aqui na terra, com essa igreja, Senhor. Tu sabe de todos os problemas, Senhor. Tu sabe, Senhor, quantas tribulações tem passado os Teus filhos, Senhor. Põe Tua mão poderosa, Senhor, nos Teus filhos, nessa igreja, Senhor, para que todos, Senhor, possam sair daqui, Senhor, com uma paz muito grande, Senhor, porque declaramos, Senhor, Tu és grande para dar o livramento, o perdão, Senhor. Fica com esse culto da manhã, Senhor, dá-nos o entendimento da palavra, Senhor. Pai querido, muito obrigado por estar aqui na frente, ministrando esse louvor, Senhor. Que esse louvor, Senhor, possa chegar até o Teu trono de graça, Senhor. É isso que eu Te peço, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. És é grande, Ele conhece as nossas necessidades e nos tem provido de tantas formas. E porque Ele tem provido, porque Ele tem sido tão abundante, nós temos a alegria de devolver a Ele, de oferecer a Ele os nossos dízimos e ofertas. E esse é um momento de culto também, de sacrifício, de entrega ao Senhor, de cultuá-lo com o que Ele tem nos provido. E nós entregamos porque sabemos que não vai faltar, porque essa é uma parte que abundou, que foi bênção dEle, e nós devolvemos com alegria. E esse dinheiro não vai faltar porque esse Deus grande provê todas as nossas necessidades e continuará provendo para a sua honra e glória. Vamos cantar o hino. 226. Este é o dia do... O pessoal do coral já conhece esse hino, mas a igreja não me lembro de ter cantado ainda. Então vamos ver se nós conseguimos cantar. É um ritmo um pouco diferente dos hinos tradicionais. Vamos ver. Agradecer a Deus por esses dízimos e ofertas, louvando ao Senhor porque Ele tem sido fiel. Senhor, Pai de amor e de bondade, nós agradecemos, Pai, pela oportunidade que Tu nos dá de conhecer um pouco mais a Ti, Pai, e poder contribuir e poder retornar tudo isso que o Senhor nos oferta.
Que o Senhor dê sabedoria para que esta igreja saiba usar esta oferta para a sua glória, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. E agora convido a irmã Ana Cláudia para nos trazer uma mensagem musical. Irmãos, como os irmãos podem ver, a minha voz hoje amanheceu diferente. Mas mesmo assim eu quero cantar, primeiro para honrar, né, meu compromisso, e segundo porque essa música é uma oração daquilo que nós temos vivido, e é uma oração para que Deus guarde as nossas vidas dessas coisas que os irmãos vão ouvir. Se a voz falhar em algum momento, me perdoe. Mas vamos tentar nos apegar à letra, tudo bem? Fátima Solovengo para nos elevar a Deus uma palavra de oração, para que Deus prepare nossos corações para ouvir essa palavra. Ele já tem falado no decorrer desse culto, mas agora será uma mensagem trazida sobre essa palavra. Então, pedir para a irmã Fátima orar nesse sentido.
Oremos. Pai de amor, obrigada, Senhor, por este dia. Obrigada, Senhor, porque já tem falado aos nossos corações, com as músicas, com tudo que já aconteceu aqui na tua casa. Mas te pedimos, ó Pai, que nos prepare ainda para ouvir a tua palavra, a mensagem que o Senhor trará agora para as nossas vidas. Ouve a nossa oração, Senhor, e nos purifica os nossos corações. Não foi combinado, mas o culto acabou sendo dirigido todo por mulheres. Eu vou convidar agora mais uma mulher, a Sandra, para nos trazer a palavra nessa manhã. A Keila se antecipou, porque eu ia chamar a atenção. Primeiro, bom dia para todos os irmãos, para as irmãs. E eu estava ali sentada e eu ia falar assim, olha, tem duas coisas que me chamaram a atenção neste dia. Primeiro, porque nós estamos iniciando o mês, que é o mês que comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Então, vamos dizer que é o mês da mulher, né? E estamos iniciando aqui na nossa igreja com as mulheres trabalhando, né? Mostrando a sua força, o seu serviço, o seu trabalho na obra do Senhor. E o segundo ponto é que o salmo que a Keila leu, o Salmo 99, fala da santidade de Deus, fala que Deus é santo. E eu até comentei com ela, Keila, você deu a introdução aí para a mensagem que será trazida nesta manhã. E eu creio, irmãos, que Deus, Ele prepara todas as coisas, porque esse culto foi preparado por Deus, eu estou entendendo isso. E eu creio que o Senhor tem muito a falar ao meu coração e ao coração de cada um de nós nesta manhã. Antes de, porém, de iniciar a mensagem, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Primeiro, eu quero agradecer a Deus, porque Deus, Ele tem suprido as minhas necessidades, as necessidades da minha família. Deus tem sido conosco, não para a honra e glória do homem, mas pela graça de Deus, pela misericórdia, que Ele é maravilhoso, grandioso e misericordioso sempre. E esta semana foi uma semana assim de muitos trabalhos, porque na União Feminina nós estamos aí durante esse primeiro semestre trabalhando com capacitação de mulheres. Ontem eu falei pelo menos 3h30 numa capacitação de mulheres na Associação Leste e Guarulhos, que foram duas associações juntas. E durante essa semana, na quinta-feira, minha filha sofreu um assalto. Né? A gente trabalhando e tudo, e aí de repente mais uma coisa assim que tira totalmente a nossa rotina, modifica o nosso dia, né? O nosso humor, tudo isso. Então, na quinta-feira de manhã, ela foi assaltada e a pessoa colocou a arma no coração dela. Assim, eu acho que foi muito assim, impactante para ela. Além de ter levado, né, as coisas que ela tinha, levou o carro, mas graças a Deus, porque Deus preservou a vida dela. Porque bens, coisas materiais, Deus nos dá força para trabalhar, nos capacita, nos revigora, mas a vida é o bem mais precioso que nós temos, né? E graças a Deus, Deus preservou. Então, à tarde eu até liguei para a irmã Líbera e pedi, irmã, orem pela minha filha, né? Para que Deus a console, para que Deus a fortaleça. E na quinta-feira à noite, nós recebemos uma ligação dizendo que o carro tinha sido encontrado. E foi encontrado, assim, ileso, apenas sem o pneu de estepe, a chave de roda, né? Que a pessoa queria levar o que fosse mais fácil, eu acho, para disponibilizar, né? Mas graças a Deus, porque o Senhor nos deu a vitória, em nome de Jesus. Bom, irmãos, agradeço às irmãs que estiveram orando, né? Porque sem essa comunhão com Deus, sem essa intimidade com Deus, sem buscarmos a Deus, as coisas não são tão maleáveis, né? Quanto elas são quando nós buscamos ao Senhor. Então eu agradeço as irmãs que oraram e agradeço a Deus novamente por esse livramento.
A nossa mensagem desta manhã se encontra no livro de Romanos, nos versos 1 e 2. E como eu falei no início, a Keila leu o salmo que fez a introdução, porque ela chamou a atenção para a santidade de Deus. Que o nosso Deus é santo e que nós devemos nos prostrar diante dele. Porque ele é santo. Mas para que a gente possa, para que nós possamos nos prostrar diante de Deus, nós precisamos ter uma vida santa também. Então nós vamos falar sobre vida santa. E vamos falar sobre esse tema, esses versículos 1 e 2, que está no capítulo 12 de Romanos. Eu não vou lê-los agora, mas eu vou dizer que essa carta aos Romanos foi escrita por Paulo, mais ou menos a 57 depois de Cristo, na cidade de Corinto. Essa carta, ela fala sobre a justificação, haja vista a pecaminosidade do povo gentílico. Paulo tem necessidade de falar aos cristãos romanos como eles deviam andar, como eles deviam se portar. E o texto diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo está chamando a atenção aí para que nós não nos amoldemos ao padrão deste mundo, mas que nós nos transformemos pela renovação da nossa mente, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossa vida. No versículo 1, o apóstolo roga aos cristãos para que não participem das mesmas malvadezas, das imundícies, das perversidades que os cidadãos romanos faziam. E nem sequer queressem se parecer com eles. Nesse caso aí, rogar, vem do verbo parakeleu grego, que significa chamar ao lado. Então Paulo chama aqueles cristãos e pede para que eles se apresentem os seus corpos em sacrifício vivo. O verbo aí apresentar significa, no grego, vem do grego parastesai, que quer dizer receber desafio. Então eu quis falar aí esses dois verbos que significam parakeléu, o verbo chamar, é chamar ao lado, e para o verbo apresentar, parestesai, do grego, que significa receber desafio. Nós somos desafiados. Então Paulo chama aqueles irmãos ao seu lado amorosamente e os desafia a serem diferentes dos gentios. Os desafia a viver uma vida dedicada a Deus. Paulo pede pela compaixão de Deus para que eles, por amor a tudo que Deus fez através de Jesus Cristo, tivessem uma vida consagrada, uma vida santa. Ele apela pela santificação da vida. Essa santificação que Paulo está apelando, ela não consiste em tentativas próprias. Não é pela capacidade humana de derrotar o pecado, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus que nos possibilita ter a vida santa. Vida santa é o resultado da santificação que busca magnificar a Deus em todas as nossas atitudes, em todos os momentos. É aquela que deseja agradar a Deus em todo o tempo, com um viver santo. Eu estou chamando a atenção para o santo, e os irmãos vão prestar atenção nisso, porque isso é uma coisa que tem que ficar muito gravado no nosso coração, na nossa mente, porque é isso que vai nos possibilitar, nos lembrar sempre dessa vida que nós precisamos ter para com Deus. Santificação, segundo Aurélio,
é o ato ou efeito de santificar, que é tornar-se santo, essencialmente puro, perfeito em tudo, que vive na lei de Deus, bem-aventurado, sagrado, santificado, inocente, imaculado, inviolável, dedicado a Deus. Essa é uma definição do Aurélio. Um povo santo, esta era a vontade de Deus desde que criou o homem. No início da criação, Adão e Eva andavam juntos e todas as tardes o Senhor falava com eles. Por quê? Porque eles viviam uma vida dedicada a Deus naquele momento. Mas foram separados de Deus por causa do pecado, como nós vemos lá em Gênesis 2:17 e depois 3, de 23 a 24. Por causa do pecado, por falta de santidade, muitas gerações morreram. Eu posso abrir um parênteses para dizer que só entrou na terra prometida quantos? Josué e Calebe. Os outros que caminharam, fizeram aquela grande caminhada no deserto, nenhum entrou para a terra prometida. Por quê? Porque não tinham uma vida santificada ao Senhor, porque pecaram contra o Senhor. O desejo de Deus era que seu povo fosse santo, separado só para Ele. Deus, a gente às vezes pensa, né? O nosso Deus é tão grandioso. E a única coisa que Deus deseja de nós é que nós separemos a nossa vida para o louvor da sua glória. E isso eu não estou querendo dizer que nós não tenhamos pecado, porque nós temos, nós cometemos. Mas que nós, em nossa livre consciência, escolhamos ser separados para o louvor de Deus. Não há comunhão entre Deus, entre o pecado e Deus, porque Deus é santo, como nós já vimos. Quando os cristãos não têm vida santificada, a igreja inteira e o evangelho de Deus é comprometido. Então, eu quero chamar a atenção, porque é triste quando nós vemos nos jornais, na mídia, escândalos envolvendo pessoas que se dizem cristãos, que se dizem crentes em Cristo Jesus. E é triste quando nós olhamos e vemos algumas pesquisas realizadas aí por alguns institutos para ver o pensar dos evangélicos. E nós deparamos aí com a pesquisa da Datafolha, que pontuou que 36% dos evangélicos históricos e 44% dos pentecostais são a favor da pena de morte. 25% dos históricos e 27% dos pentecostais a favor da eutanásia. 19% dos históricos e 11% dos pentecostais são a favor do aborto. O Ministério Lar Cristão, que é dirigido pelo Jaime Kemp, fez uma pesquisa realizada com 5.000 jovens de 22 denominações. E o resultado foi o seguinte: 50% deles já tiveram relacionamento antes do casamento. E a média da perda de virgindade entre meninos é de 14 anos e entre as meninas de 16 anos. E eu estou trazendo esses números justamente para chamar a nossa atenção para a questão do nosso viver santo, para a questão da nossa vida com Deus, para a questão daquilo que nós estamos ensinando como Igreja de Cristo. Não é falta apenas dos cristãos em si, mas a igreja deixou de cumprir o seu papel. Embora eu sei que a pregação da igreja deve ser com o propósito de levar pessoas a servirem a Deus por amor a Ele, mas em algum momento a igreja perdeu, deixando de falar as verdades que a palavra de Deus nos traz e são tão necessárias para o nosso viver diário,
para que nós tenhamos um comportamento íntegro, para que nós tenhamos um comportamento santo diante de Deus. Uma pessoa santa, ela não é divisível, ela tem que ser única, ela não pode usar máscaras, ela não pode ser uma pessoa aqui na igreja e lá fora ser outra, ela tem que ser a mesma pessoa aqui dentro e lá fora. João diz que nós devemos buscar a santidade, porém, nós sabemos que cometemos pecado, como já falamos aqui. João diz que todos nós pecamos. E quem disser que não tem pecado é mentiroso e não é cumpridor do Evangelho. Porém, nós somos conclamados por Cristo, desafiados por Cristo a vencermos a tentação, porque Jesus Cristo venceu a tentação. E eu não vou dizer aqui que ele venceu a tentação só porque ele era Deus, porque ele era Jesus, porque ele estava encarnado. Ele venceu a tentação no deserto pelo poder do Espírito Santo de Deus que operava nele. É o mesmo Espírito Santo que opera na minha vida, que opera na vida de cada um de nós que estamos aqui. A santificação, ela também é um processo que precisa ser vivido. E para atingirmos essa santificação, nós precisamos observar alguns passos. Eu coloquei aqui uns passos que nós precisamos seguir. Primeiro, reconhecer-se pecador. Nós não podemos ter demasiada confiança em nós mesmos. Precisamos negar a nós mesmos para viver a vontade de Deus, para viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. A palavra de Deus diz: todos pecaram, por isso foram destituídos da glória de Deus. Ser santo hoje virou coisa de outro mundo. Não é difícil de vez em quando a gente ouvir as pessoas dizerem que Pedro, que andava com Jesus, fazia um monte de coisa errada, era colérico, né? Chegou até a cortar a orelha de uma pessoa. Mas nós esquecemos também como cristãos que Pedro teve a sua vida totalmente transformada quando ele realmente teve um verdadeiro encontro com Cristo. Quando ele entendeu quem era Cristo e o que ele significava em sua vida, ele percebeu o seu grande amor por nós. E foi por isso que Pedro fez tantas pregações maravilhosas e tantas pessoas se arrependeram, porque ele conheceu o verdadeiro amor de Cristo, ele entendeu o amor de Cristo em sua vida. E ele foi capaz de verificar que ele não estava agindo correto diante de Deus. Deus não quer que nós tenhamos também sentimentos de culpa, que nós, porque pecamos, vamos ficar presos, vamos ficar doentes porque pecamos. Mas Ele nos dá uma receita para curar as nossas mazelas. Reconhecendo-me como pecador quando confesso e aceito o que Jesus diz, o que a palavra de Deus diz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós precisamos reconhecer e nós precisamos confessar a Deus que somos pecadores. E então o Senhor limpará as nossas vidas. Deus deseja nos recuperar o pecador, purificar, limpar, tirar toda a sujeira, tornar-se puro. E puro é sinônimo de santo, de pessoa que é separada, de pessoa que vive a vontade de Deus. Então, o primeiro passo para uma vida santificada é reconhecer-se pecador. O segundo é buscar conhecimento e relacionamento com Deus através da sua palavra. Buscar constantemente o conhecimento de Deus, como diz lá o Salmo 1. Antes tenho seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Para conhecermos a vontade de Deus, só tem um jeito: estudando a sua palavra. Isso não significa que nós vamos abrir a nossa Bíblia e deixá-la em cima de um móvel, de algum lugar na nossa casa, aberta no Salmo 23, ou no Salmo 91, ou algum salmo que a gente
ache que sirva de proteção, porque a palavra de Deus, ela não é um amuleto. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, e ela fala aos nossos corações, mas ela só fala se nós a lermos, se nós buscarmos em oração o conhecimento vindo do alto, do Espírito Santo do Senhor. A palavra de Deus diz: então, nós vimos aí que o primeiro passo era negar-se, reconhecer-se como pecador. O segundo, buscar o conhecimento e o relacionamento com Deus através da leitura da sua palavra. Em João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não há outro caminho para conhecermos a Deus e para realizarmos a sua vontade, senão através da sua palavra. Terceiro ponto, terceiro passo é colocar a palavra de Deus em prática. Em Tiago 1:22 diz o seguinte: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Quantas vezes eu digo, ou dou um conselho para uma pessoa, para ela agir de determinada maneira, quando eu mesmo não ajo daquela maneira que eu estou dizendo. Isso é um falso discurso. Um outro falso discurso que a gente observa até na palavra de Deus é quando Jesus fala sobre o fariseu, que ele diz assim: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo o que possuo. Mas no fundo, ele era arrogante e não tinha humildade. No fundo, aquelas palavras eram meros discursos para atingir aquilo que ele queria para si mesmo, para atingir a sua própria vaidade. A palavra de Deus diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome curamos, expulsamos demônios, profetizamos, e ele dirá: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Porque muitos de nós, não estou falando de quem está lá fora, estou falando de nós, estamos buscando o nosso próprio interesse, aquilo que agrada a nós mesmos, seguindo o padrão do mundo, o padrão que o mundo oferece. Paulo bem nos alerta lá em Timóteo 2, quando diz assim: haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, e pais e mães ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconhecíveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E Deus diz: tu, porém, afaste-se destas coisas. Nosso texto lá em Romanos 12:2 diz assim, então, não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos e irmãs, quando a gente lê esses textos da palavra de Deus, o apóstolo Paulo está ali clamando para que nós não nos pareçamos com todas essas coisas, porque esse mundo, o império desse mundo é do maligno. Nós vivemos aqui e estamos todos sujeitos a todas essas coisas que a palavra de Deus diz. Mas está em nós a decisão de buscarmos fazer a vontade daquele que nos
chamou. Deus, todos os dias, todos os momentos, Ele está à espera de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que coloquem a sua vida à disposição dEle, que queiram viver uma vida separada, uma vida que Ele tem preparado para nós. Nós fomos separados por Deus. Aí lá na faculdade o professor diz assim, nós fomos separados para sermos ETs. Aí a gente dava uma risada, falou assim, mas ETs é para sermos diferentes, porque se a gente cumprir a palavra de Deus, se a gente agir conforme a palavra de Deus diz, nós seremos diferentes. Nós seremos extraterrestres. Mas é isso que Deus quer para mim. É isso que Deus quer para você. É isso que Deus quer para cada um de nós que estamos aqui. Deus quer que nós sejamos diferentes, que nós façamos a diferença neste mundo. Lá em Mateus 5,16, a palavra de Deus nos diz assim, que nós devemos ser a luz e que a nossa luz deve brilhar. E se a nossa luz brilhar, ela irá ofuscar aqueles que estão ao nosso redor. Por isso nós não podemos nos moldar às coisas que o mundo está fazendo lá fora. Nós precisamos seguir o padrão que Deus quer para a nossa vida. Descobrindo isso e lendo e pesquisando e estudando através da sua palavra. Então, o que Deus quer que nós façamos? Primeiro, que pensemos coisas que são do alto. Lá em Filipenses 4:8 diz assim, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. Que maravilha pensar nas coisas que são do alto. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu sei de mim mesma. Eu posso estar angustiada, ter passado por algum problema, mas quando eu abro a palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu oro, quando eu busco as coisas que são do alto, o meu coração é transformado, a minha mente é transformada e Deus me revigora e eu estou pronta para outra. E é isso que Deus faz na nossa vida. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Basta que nós tomemos a decisão de realmente querermos ser separados para Ele. As tentações, elas não se materializam com grandes desafios éticos, mas em pequenas coisas que estão ao nosso alcance no dia a dia. Não são um acontecimento, uma coisa muito grande que eu posso fazer de mal, não. São nas coisas aqui, do dia a dia. Na forma como eu falo com meu filho, na forma como eu falo com meu marido, na forma como eu falo com uma pessoa que está no meu trabalho, nas coisas que eu penso, que eu deixo às vezes começar a criar alguma coisa na minha cabeça que eu tenho que tirar. São em pequenas coisas, não são em grandes coisas. Precisamos mudar o foco do nosso pensamento sempre que coisas alheias, que não seja a vontade de Deus, que nos faça entristecer, venham à nossa mente. A santificação de um cristão começa quando ele aprende a lidar com as suas pequenas fraquezas. E também quando ele começa a compreender a fraqueza dos outros, daqueles que estão ao seu redor. A santidade, ela é aprendida. Ninguém nasce santo. Pelo contrário, nós nascemos pecadores. Em Hebreus 12:14 diz assim, olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, quero chamar a atenção para essa questão da santificação, de aprendermos a santificação, porque sem ela nós não vamos ver a Deus. É isso que a palavra de Deus nos diz. Eu fico muito feliz quando eu lembro. Eu posso estar
em alguma situação adversa. Mas quando eu lembro de uma passagem da palavra de Deus, que me diz assim, ó, lá em João 17, de 14 a 15, fala que Jesus orou por mim. E ele diz assim: orou por mim, orou por você, quando Jesus disse assim: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus já sabia todo tipo de mal que sobreviria sobre nós quando tentássemos viver uma vida santa. Mas como isso alegra o meu coração, irmãos e irmãs, eu queria que isso também alegrasse o coração de vocês. Porque não é pela nossa força, mas é pela força do poder de Deus que opera em nós. É por Jesus Cristo, é pelo Espírito Santo. Jesus Cristo orou por mim. Só de saber disso eu já tenho uma alegria no meu coração e eu sei que eu posso vencer, porque Jesus Cristo é meu intercessor. Porque Jesus, Ele me dá força para tudo que eu preciso. Nós precisamos apenas tomar a atitude de deixar que Ele transforme a nossa vida. Deus quer que nós nos pareçamos com Ele. Por intermédio da sua palavra, lá em Gênesis 1, 26, nós lemos que Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Então Deus quer que nós sejamos parecidos com Ele. Ser parecido com Deus significa que precisamos agir como Deus age. Aí você fala assim para mim: poxa, mas isso aí é duro demais. Isso é sério demais mesmo. Isso é muito sério para a minha vida e para a vida de cada um de nós que estamos aqui. Porque Deus não nos criou para qualquer coisa não, gente. Deus nos criou para sermos semelhantes a Ele, para agirmos como Ele. Se nós, só assim, as pessoas ao nosso redor vão ter a experiência de conhecer a Jesus Cristo, quando nós agirmos de acordo com aquilo que Deus age, quando nós imitarmos a Jesus, quando nós caminharmos da forma como Jesus caminhou. Concluindo essa devocional, essa meditação, eu quero dizer, meus queridos irmãos, que a nossa vida é breve. Eu vou falar assim: poxa, hoje a gente não tem ouvido tantas palavras que impactem as pessoas. Eu sei, irmãos, que não é pela força nem pela violência, mas é pelo amor de Deus. Mas todas essas palavras estão escritas na palavra de Deus que nós cremos. E elas precisam impactar a minha vida, impactar a vida de cada um de nós. Se nós não tivermos uma vida diferente, nós mesmos teremos dificuldades na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. Meu desejo é que Deus realize na minha vida e na vida de cada um de nós o desejo dele, básico para a nossa vida, que permanece até hoje. O de nós termos íntima comunhão com Ele através da nossa santidade. Que o Senhor nos abençoe. Amém, irmãos. E glória a Deus, porque foi Deus que preparou tudo isso. Nem fui eu, na verdade, que escolhi esse versículo. Ele já estava no boletim. Não fui eu que escolhi os hinos. E eles falaram também da santidade de Deus. Então é o desafio do Senhor para que nós busquemos essa santidade mesmo. E vamos terminar esse culto então, louvando esse Deus, bendizendo esse Deus
E só para fechar com mais uma mulher, vou chamar a irmã Meire Solovenko para terminar orando e entregando esse culto a Deus e entregando as nossas vidas a Deus, para que busquemos essa santidade, para que adoremos esse Deus grande, que ao mesmo tempo é tão bom e está tão perto de nós, se interessa por nós, olha para nós e quer a nossa vida inteira para Ele. Senhor, acabamos, Senhor, neste momento de estarmos te prestando este culto a Ti, que somente Tu és digno de toda honra e toda glória. E apesar de nós mesmos, Senhor, que não temos sido tão fiéis a Ti, nós queremos Te pedir, Senhor, que nos capacite a termos essa visão, Senhor, de santificação diária a cada momento, a cada segundo da nossa vida. Porque assim, Senhor, como a Maria sobreviveu, eu ou outras pessoas poderíamos não ter sobrevivido essa semana e estaríamos já perante a Ti, prestando conta dos nossos atos, atitudes e palavras. Abençoe a nossa igreja, abençoe o nosso pastor, que também está viajando, que ele seja muito abençoado naquilo que ele foi fazer. Sabemos que é de muita importância. E complete, Senhor Deus, a obra em cada coração e daqueles que estão pela internet também participando. E que possamos não sermos somente ouvintes, mas a cada dia praticantes, seguindo o Teu amor como exemplo. Em nome de Jesus, amém. A palavra está agora com a EBD, e só eu esqueci de esclarecer isso, não teremos assembleia ordinária, porque o pastor está em Taquarituba, resolvendo uma questão com a congregação, e por isso ela será transferida. EBD agora. Irmãos, bom dia, graça e paz. Eu serei extremamente breve, porque a gente já está no horário para a gente ter o nosso cafezinho e a gente se reunir em classe. Eu só tenho um recado a dar, que a classe do irmão, que o irmão José Roberto está liderando lá embaixo, eu vou sugerir que ela esteja se reunindo hoje com a sala do irmão, a sala da Juerp, aqui com o irmão Laerte, com o irmão Timóteo. Tudo bem? Hoje a gente está com essa situação, vamos estar orando pelo irmão Zé Roberto, e vamos estar orando por todos os professores, orando pelo pastor que está fora e tudo mais. Eu vou pedir para que a gente termine esse período aqui com uma oração do irmão Célio, pedindo para que Deus esteja conduzindo a sua obra como lhe convém, e que a gente possa estar nesse período dedicando todo o nosso esforço para conhecer mais da palavra dele. O nosso objetivo principal é esse. Temos algum recado antes da oração? Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor sempre dirige nossas vidas e aquilo também, Senhor, que nós precisamos aprender. Eu agradeço pelo culto desta manhã, Senhor, pelo louvor que nós te prestamos e pela palavra que o Senhor trouxe através da nossa irmã. E nós realmente precisamos buscar a santificação, Senhor, porque o mundo está perdido, o mundo está muito complicado de se viver, Pai, e as tentações são muito grandes, as situações que nos oferecem são muito difíceis de a gente manter a integridade, Pai. Mas nós te pedimos que o Teu Espírito Santo possa fortalecer cada um de nós. Que nós possamos viver em santidade, sem a qual realmente, Senhor Deus, ninguém poderá vir ao Senhor. Agradecemos por Jesus Cristo que nos dá essa santificação e pelo Espírito Santo que nos fortalece. Abençoa agora a escola dominical, abençoa os professores e os alunos, Pai, para que estejam com os corações abertos para aprender da Tua palavra e crescerem, Senhor, porque a Tua palavra é vida, a Tua palavra nos santifica. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Então podemos nos dividir. Vamos ao cafezinho. Eu queria que os irmãos não esquecessem que 10h30 é o horário da escola dominical começar até às 11h30, certo? Temos o nosso cafezinho, mas temos o nosso compromisso de horário também. Vamos respeitar para o professor conseguir terminar a sua aula por inteiro.